Gente, a gente está aprendendo sobre as mulheres da Bíblia. Não é só porque a gente é um grupo de mulheres. É claro que o que a irmã falou é muito certo. A gente tem aprendido, tem se inspirado com mulheres da Bíblia. Mas eu não sei se vocês já entenderam que aonde existe uma mulher, aonde existe uma história que uma mulher entra, pode parar, beber um golinho d'água, porque lá vem história. Lá vem moído. Lá vem alguma coisa vai acontecer. Sim ou não? Olha, uma mulher botou o pé na situação, alguma coisa vai acontecer, né? E aí eu não sei se vocês conseguem entender que vocês, eu ainda não estou pregando não, tá, gente? Eu estou só apenas explicando para vocês por que a gente está falando sobre mulheres da Bíblia, para vocês entenderem a dimensão do que vocês são na criação de Deus. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender por que e como é e para que vocês, para que nós mulheres fomos criadas? Quem sabe me dizer? Não? Preste atenção. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, ele pegou o barro bruto e ele moldou o homem e ele soprou a vida de Deus dentro do homem e deu vida ao homem. E aí lá em Gênesis 2, a gente começa a ver que Deus ele deu para Adão a missão de dar nome aos animais. Lá você vai ver que ele estava dando nome aos animais. Não, claro, dessa forma que eu estou dizendo, mas imagine lá Adão com a fila de animais aqui e ele lá catalogando, né? Burro. Qual é o feminino de burro, minha gente? Cavalo, égua. Eu não sei, de burro eu não sei. Cavalo, égua. Vaca, boi. E ia passando, os bichinhos iam passando, né? E aí ia passando os bichos e ele nomeando o nome dos bichos e todo mundo tinha um par. E o coitado de Adão estava como na situação? Sozinho. E eu acho, a Bíblia não diz isso não, tá, gente? Eu acho que ele ficou, acho que a minha está lá no final da fila. Os bichinhos passando e ele, acho que a minha chega lá no final da fila. Só que a Bíblia diz, lá em Gênesis 2, 8, que não se achava nenhuma auxiliadora idônea para o homem. Ou seja, o pobrezinho do homem estava só. E aí o próprio Deus chega e diz que não é bom que o homem esteja só. Que ele vai fazer uma auxiliadora idônea. Então preste atenção, existia um problema. Qual era o problema? O homem estava sozinho. E aí precisava de uma solução. Qual era a solução? Nós, mulheres. Você não se alegrou, não? Amiga, você é a solução de um problema. Não dá para se alegrar com isso, não? Porque quando eu entendi isso na Bíblia, minha filha, eu fiquei super feliz. Né? Só que aí o que é que acontece, gente? O homem foi criado do barro lá. Negócio bruto, aquela coisa, né? Barro. Homem é homem, né? Se o homem for delicado, tá errado. Por isso que o homem é grosso, gente. Porque ele foi criado do barro. Sabe? Não tem uma peneirinha para peneirar, não foi da areia, foi do barro mesmo. Então, se seu marido é grosso, amiga, fica feliz, porque ele é homem. Ponto, tá? Aí, o que é que acontece? A gente, mulher, não foi criada do barro. Por isso que a gente tem essa delicadeza em pessoa, não é? Muito obrigado pelas que estão entendendo a história. Só que aí, a gente foi criada de uma forma assim, muito especial, porque Deus colocou o homem para dormir. Da costela dele, fez a nossa pessoa, né? Representada lá por Evinha, nossa amiga. E aí, o que é que acontece? A gente não foi criada do barro, a gente foi criada de algo mais nobre, mais humano, né? Por isso que a gente tem toda essa sensibilidade, porque a gente é de algo mais nobre. E a gente foi dada, a Bíblia diz que Deus levou Eva até Adão. Gente, eu fico imaginando, que eu tenho uma imaginação maravilhosa quando eu estou lendo na Bíblia. Eu fico imaginando Eva chegando, feita aquelas cenas de filme. Ela maravilhosa, com os cabelos voando assim, e Adão acordando e vendo aquela obra-prima de Deus. Não é? E aí eu tenho que ficar feliz por ela, porque Evinha, chegou arrasando na situação. Porque quando chega uma mulher na situação, ela não chega de qualquer jeito, gente. Ela só chega chegando. Não é assim? É. E aí, por isso que vocês precisam entender que você não existe por qualquer coisa. Você existe com um grande propósito. Mas nesse clube, nós não temos uma mentalidade feminista. Eu nunca vou estar aqui falando para vocês de valores feministas. Nós somos mulheres femininas à luz da Bíblia. Amém?
Então a gente vive, ensina e prega sobre o que a Bíblia diz que nós somos. Tem muita mulher que está se achando demais por ser mulher. É verdade, a gente é muita coisa por ser mulher. Mas existe uma contrapartida, existe uma situação aí na história. Deus criou a gente para ser a solução de um problema. Mas vocês percebem que quando a gente lê a criação de Deus sobre a mulher, Deus soprou vida no homem, mas Ele não soprou vida em nós mulheres. Por quê? Porque a nossa vida veio através do homem. Então não existe a gente saber e a gente conseguir viver só as mulheres no mundo. Vocês viram o tanto de homem estava ajudando a gente aqui agora? Você viu? Aí a gente fica feito, não sei nem o quê, se achando as mulheres que precisam viver sozinha no mundo. Eu gosto de pensar muito numa analogia que imagine que o homem é um carro novo. Você ganha um carro novo. E aí, para esse carro andar, o que é que a gente precisa fazer com ele? Abastecer, não é? Você já viram algum carro andar sem abastecimento, sem gasolina, sem combustível? Então, o homem é o carro e a gente é o combustível. Existe um carro. Sem combustível ele não anda, gente. Aí a gente chega para abastecer o tanque de combustível. Só que o combustível sem o carro serve para alguma coisa? Por isso que Deus faz assim. Um vai precisar do outro. Para que o plano de Deus aconteça, todos nós temos a nossa função. E por isso que nós, mulheres, somos importantes. Porque nós temos a função quando nós entendemos a nossa posição. Quando nós entendemos aonde é que nós temos que estar. Quando nós entendemos para que Deus nos criou. Amém? Dê uma salva de palmas para você que é mulher, linda, maravilhosa. E agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Juízes. Agora nós vamos falar sobre a mulher de hoje. A nossa série de mensagem é o que elas nos ensinam. Nós temos aprendido sobre mulheres da Bíblia, mulheres, a princípio, né, nas primeiras mensagens, eu estou tentando trazer para vocês mulheres bem desconhecidas, bem anônimas da Bíblia. Não estou trazendo mulheres muito conhecidas. Talvez você já tenha ouvido falar, mas hoje nós vamos falar sobre Jael. Aí eu fui dizer essa semana para uma pessoa, aí a pessoa disse, pastora, não existe esse nome na Bíblia. Eu disse, mas será possível? Existe, gente, está lá em Juízes, tá? Jael, Juízes 4:9, quem achou diz, redimir. Você é uma mulher sabida, vamos ler, quem não achou vai procurando, tá? Tá nas telas, tá? Bota, amiga, ajuda a gente. Juízes 4:9 diz, respondeu Débora, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Vai agora para Juízes 5, passa para o capítulo seguinte, Juízes 5:24. Juízes 5:24 diz assim, que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o quineu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Amém? Feche os seus olhos. Eu tenho certeza que hoje não vai ser um dia qualquer. Porque quando nós nos dispomos a encontrar com Deus, a ouvir da parte de Deus, Deus toca o nosso ser, Deus toca o nosso coração e Ele muda muita coisa na nossa vida. Então que você hoje esteja com esse coração disposto a ser tocado por Deus. Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor, como mulheres sedentas para ouvir a Tua voz, para aprender mais. Deus, para sermos mulheres verdadeiramente virtuosas. Mulheres como está lá em Provérbios 31:10. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ensina, nos capacita, abre a nossa mente, traz a consciência, Senhor, aquilo que nós precisamos fazer, que nós precisamos mudar, o que é que nós precisamos moldar na nossa vida, qual é o valor que nós precisamos trazer de volta para a nossa vida. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nós estamos aqui porque nós Te amamos. Nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Nós estamos aqui porque nós somos tocadas pelo Teu amor. Nós fomos abraçadas pelo Teu amor de Pai pela nossa vida.
Deus então nos conduz, nos ensina a sermos mulheres segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, a mulher que nós vamos estudar hoje é Jael. A história de Jael está lá no livro de Juízes 4. Toda a história dela está resumida lá no capítulo 4. E esses versículos que nós lemos, o primeiro versículo conta o início da história. Foi um momento que uma profecia foi lançada de que uma mulher iria derrubar, bater, iria matar um comandante, porque a pessoa que tinha sido escolhida por Deus, um homem, estava ainda meio que confuso, não estava querendo muito assumir a responsabilidade. E Deus diz, então, peraí que eu vou resolver isso, vou botar uma mulher. Porque onde eu boto uma mulher, ela resolve a situação. Porque foi para isso que a gente foi criada, né? Para resolver problemas, certo, gente? Para resolver a situação. No segundo versículo, nós já vemos o final da história dela. No segundo versículo, lá no capítulo 5 de Juízes, lá está narrado o canto de Débora e de Baraque. Débora era profetisa, juíza dessa época, e Baraque foi o homem escolhido para comandar o exército que ia enfrentar aquela guerra. E aí, nesse momento, eles estão cantando, eles estão narrando um cântico, que foi o cântico da vitória. E nesse cântico, Jael novamente é citada, agora como honra a ela, porque através dela, a nação de Israel conquistou uma grande vitória. Uma vitória que seria muito difícil, que era abater, que era matar, que era vencer esse comandante. E Jael, ela fez o que ela precisava ser feito. E é com essa mulher que a gente vai aprender hoje. Mas Jael, ela é uma daquelas mulheres da Bíblia que não tem muita coisa contando sobre ela. Ela é uma daquelas mulheres da Bíblia que não tem muitos detalhes, que não tem muita antecedência. Você não encontra Jael em nenhum outro texto da Bíblia, a não ser nesses 2 capítulos de Juízes. E tudo que a gente sabe é o que esses 2 capítulos narram sobre ela. A gente não consegue saber o que é que aconteceu antes, de onde ela veio. O que é que a gente sabe sobre ela que está lá no capítulo? Que ela era uma mulher beduína. Isso significava que ela era uma mulher nômade. Quem sabe o que é nômade? Uma pessoa que não tinha casa. Na nossa cultura aqui, talvez vocês saibam mais, uma pessoa cigana. Lembra de cigano que fica se mudando de distante de lugar? Então, ela era uma mulher desse povo nômade, que ficava mudando de lugar no deserto. Eles viviam se mudando de deserto. Eles moravam em tendas. Eles não tinham uma habitação fixa. O que é que a gente sabe? Que ela era esposa de Eber. Então, ela era uma mulher casada, esposa de Eber. Eber, que é lá considerado, que é lá narrado como o Quineu. E o nome dela, na Bíblia, significa... O significado do nome dela significa cabra montês. Eu não queria que meu nome significasse isso, né, gente? Significa o quê? Cabra, montês, cabra da montanha. Gente, nada a ver. Apesar de que a cabra montês tem um significado muito bonito, mas tudo bem, pode ser para ela. Para mim não ia ter significado de nada, né? Então, vamos lá. Então, é o que a gente sabe de Jael. Mas, às vezes, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Às vezes você acha que Deus não vai usar você porque você não é muito conhecida, porque você não tem muitas posses. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir deixar um legado, que a gente não vai servir de inspiração para alguém, porque a gente não tem uma descendência real, porque a gente não tem uma grande hereditariedade, a gente não tem uma herança, porque a gente não tem um legado, porque a gente não tem um nome, porque a gente não é muito conhecida, porque a gente não é muito famosa, porque a gente não tem muito seguidor, e a gente vai dando desculpa, a gente vai justificando e dizendo assim, eu não tenho condições de ser uma pessoa que vai deixar um legado. Mas hoje nós vamos aprender com essa mulher. Uma mulher que o nome significa cabra montês, uma mulher que não tinha moradia fixa, uma mulher que vivia se mudando o tempo todo, morando em tendas, se mudando de deserto em deserto. Uma mulher que não sabemos quem era a sua descendência, a gente não sabe de onde ela veio. Mas uma mulher que soube entrar na mira da promessa. E ela soube ser usada por Deus para trazer vitória para aquele povo. E eu quero que você se inspire nessa mulher. Eu quero que você aprenda com essa mulher. Porque você foi escolhida por Deus. Você foi criada por Deus para ser Jael nessa geração.
Você foi criada por Deus para onde você colocar a planta dos seus pés, existir vitória. Amém? Acho que não. Amém? E eu quero que você se inspire, que você aprenda com essa mulher. Porque talvez você ache que o deserto que você está passando não tem sentido. O deserto que você está passando é nele que Deus vai dar a vitória para você. Jael, ela estava no deserto. Ela estava numa tenda. E Deus levou o inimigo até a tenda dela. Mas antes de falarmos de Jael, eu queria contar para vocês um pouquinho do contexto que Jael estava. O contexto de Israel naquela época, nessa situação aqui, era um contexto que Israel estava em confronto. Israel estava numa disputa por causa, para conquistar Canaã. E eles estavam em disputa com o exército cananeu. Mas o que é que acontece? O livro de Juízes narra para a gente, todas as histórias que aparecem em Juízes, narra para a gente uma sequência bem cíclica das coisas. Sempre acontece que Israel entra em diversas batalhas, não só porque eles estão querendo conquistar aquele território, mas porque Israel, ele sempre se afasta do propósito de Deus. A gente consegue ver que Israel, o tempo todo, Israel começa a esquecer o que é que ele tinha feito de aliança com Deus, o que é que eles tinham prometido a Deus, o que é que Deus era na vida deles, e sempre aparece no contexto de que Israel, o povo de Deus, aquele povo que Deus libertou lá do Egito, e Deus prometeu uma terra, né, que manava leite e mel, esse povo, de vez em quando, esquecia do que Deus tinha prometido. Será que isso acontece contigo também? Aí o que é que acontecia? Toda vez que Israel esquecia, Israel fazia coisas que desagradavam a Deus. Israel fazia coisas que levantavam a ira de Deus contra eles. E eles sempre caíam em prisões, sempre caíam como é que diz? Sempre caíam em situações que eles eram oprimidos por aqueles outros povos, sempre eram oprimidos por um rei, sempre eles passavam por um período muito grande de escravidão, até que Deus levantava um libertador, o povo orava, porque a gente é sempre assim, né? Quando a gente está na prova, aí a gente se lembra de orar, ora. Era do mesmo jeito que Israel. Israel entrava na prova porque tinha desobedecido, porque não tinha cumprido a vontade de Deus. Aí quando estava lá todo mundo escravizado, sofrendo, sendo maltratado, aí vamos agora orar. Gente, aí vamos orar. Quando botava para orar, Deus ouve a oração, né? E aí Deus levantava um libertador, e esse libertador conduzia esse povo para sair daquela escravidão, e Deus conduzia através desse libertador. Libertador como quem? Quem lembra? Moisés, Débora, tantos outros que a Bíblia fala. E aí o que é que acontece, gente? Quando o libertador morria, o povo voltava de novo a pecar. E aí caía de novo em outra escravidão, caía de novo em outra prisão, caía de novo em outra situação difícil. Então, o que é que acontece? Os versículos que nós lemos explica essa história, e assim começa toda a história. Jael aparece exatamente nesse momento, em um momento em que os israelitas precisavam lutar contra os cananeus para conquistar a terra. Só que, o que é que acontecia? Os israelitas, eles estavam presos, eles estavam há 20 anos sendo oprimidos pelo rei dos cananeus, por Jabim, que era rei daquele povo. E aí Israel estava lá sendo oprimido por aquele povo, e essa opressão era resultado de quê? Do próprio afastamento do povo, porque o povo se afastava, porque o povo esquecia, e aí eles eram oprimidos. Só que aí chegou o momento de Deus levantar uma pessoa, um libertador. Nesse momento, Débora se levanta como juíza, como profetisa daquela situação. E aí Débora comissiona Baraque a comando de Deus, e Baraque tem que comandar aquele exército, o exército israelita, para ele lutar contra o exército cananeu. Só que o exército cananeu era um exército poderosíssimo em armamento. A Bíblia diz que eles tinham 900 carros de ferro. Sabe o que é que significa na realidade hoje? Era um exército que tinha 900 tanques de guerra. E o exército de Israel tinha o quê? Nada, só Jesus na frente. Muita coisa, né? Mas o povo
ficava tudo com medo. E aí, o que é que acontece? Nesse momento, Baraque diz que não vai não. Baraque se mostrou um pouco temeroso. Não sei se eu vou conseguir não. Baraque foi direcionado por Deus para assumir o comando do povo de Israel, do exército de Israel contra os cananeus. E aí, Baraque disse assim, eu não vou não. Não vou não, eu acho que não vai dar certo. E aí olhou para Débora e disse, olha, eu só vou se você for comigo. Porque você é uma mulher mais visionária, o povo escuta você está líder aqui nessa região. E Débora disse, tá bom, eu vou com você. Mas saiba que por causa dessa sua omissão, por causa desse seu medo, você não vai receber a honra de matar o comandante desse exército. Deus vai dar a vitória para você, mas não com a morte do comandante. Deus vai entregar essa honra para uma mulher. E foi aí que começou a história. E lá em Juízes 4, 16 a 20, a gente vê exatamente Débora, Baraque indo para a guerra, indo para esse momento. A gente vê a vitória linda que Deus deu. Se vocês lerem, vocês vão ficar encantados como é que Deus fez 900 carros de guerra atolar num riachozinho. E os carros não serviram mais para nada. E aí o exército israelita chegou e destruiu todo o exército cananeu. Mas o comandante Sísera, o temível comandante Sísera, ele conseguiu fugir. E aí a gente consegue ver que ele vai em direção à tenda de Jael. E nesse momento Jael entra na história. E quando uma mulher entra na história, bebe um copinho d'água, porque ela vai resolver a situação. Amém? E aí Sísera corre para aquela tenda, para a tenda de Jael, e ela imediatamente se dispôs a ajudá-lo. Ela manda ele entrar, ela dá leite para ele. Se você ler, eu não estou lendo o texto porque é muito grande, tá? Vocês vão ler depois. Eu não quero depois ninguém dizendo que Jael não existe na Bíblia, que eu pego vocês. Gente, e aí Jael manda aquele comandante entrar, dá leite, dá um cobertorzinho, acomoda ele. Sabe aquele jeitinho que a gente mulher sabe de acomodar, né? Para ficar tudo quieto, tudo calmo. E vendo que Sísera estava muito cansado, ela vai lá na sua tenda, pega uma estaca e um martelo e mata Sísera, enfincando a estaca aqui, ó. E saiu do outro lado e prendeu ele na terra. Ô mulher macho, sim senhor, viu? Foi essa. Quando eu fiquei lendo desse jeito, eu acho que eu não tinha essa força nem essa coragem. Não é? Eu nem tinha essa força nem essa coragem. Mas Jael, ela fez isso. Ela pegou uma estaca, pegou um martelo e fincou a cabeça do homem lá na terra. Agora fica aqui que eu vou chamar Baraque. E entregou o comandante morto para Baraque. Mas, gente, o que é que a gente precisa aprender com essa história? É assim que Deus cumpre a promessa através de uma mulher. Uma mulher que ela não teve títulos. Uma mulher que ninguém nem esperava. Você podia esperar de Débora, que estava ali na batalha, que estava ali na guerra, que estava ali comandando todo, mas de Jael. Jael não era nem mencionada, minha gente. O povo nem sabia quem era Jael. Tu sabia quem era Jael? Tenho certeza. Nem tu sabia quem era Jael. Jael nem era mencionada. O povo nem sabia que ela existia. E aí Deus pega uma mulher sem título, sem posse, uma simples dona de casa. Uma mulher que estava ali, fazendo a tarefinha dela de casa, arrumando a tendinha dela, varrendo. A Bíblia não diz que ela estava fazendo nada de extraordinário. Mas é através dessa mulher que Deus usa de forma extraordinária para trazer vitória. Quem aqui está precisando ser uma Jael? Quem aqui está precisando se permitir ser usada por Deus? Porque Jael, ela se permitiu ser usada por Deus. Deus vai levantar Jaéis aqui essa noite. Amém? Jael nos ensina 3 coisas. E é isso que eu quero que você comece a anotar, comece a entender. Eu sempre digo para vocês que o que a gente traz para cá no clube é porque Deus está querendo trabalhar em você. Tudo que eu ministro aqui é porque Deus quer trabalhar em alguma de vocês que diga assim, isso ela não tem, ela vai ter que aprender. Então não fica achando que a gente está aqui só contando uma história, porque é Deus falando com você de alguma área da sua vida que você precisa consertar, que você precisa organizar. Então diz assim, Jesus, fala comigo, se é comigo, fala comigo. Não fica dizendo, ó irmã, tá vendo? É para você isso. Esquece a irmã que está do teu lado agora, amém? A primeira coisa que Jael me ensina é a ser uma mulher de estratégia.
Preste atenção. Olha o que aconteceu. Jael, ela não precisou de muita coisa. Ela só precisou apenas de uma estratégia para derrubar aquele inimigo que um exército inteiro não conseguiu derrubar. Ela estava sozinha, numa tenda, sem arma, sem nada, mas ela usou de uma estratégia. Porque Jael, ela sabia quem era aquele inimigo. Ela sabia do poder daquele inimigo. Ela sabia quem ela estava enfrentando. Ela não brincou achando, não, ele não vai fazer nada não. Tem hora que você está agindo com o inimigo dessa forma. Achando que ele não vai fazer nada contra você. E aí você permite que ele fique lá na sua casa, na sua vida, rodeando na sua família. Porque você está achando, não, ele não vai fazer nada comigo não, porque eu sou inofensiva. Eu sou, mas ele não. E ele vai fazer sim alguma coisa com você. Jael, ela sabia o poder daquele homem, ela sabia que se ela fosse contra aquele homem de forma agressiva, de forma como um ataque, ela sabia que ela não ia ter vez. Por quê? Porque ela era mulher, porque ela era mais frágil, porque aquele homem era forte, era superior a ela em força física, porque ele era superior a ela também em experiência de guerra. Ela era uma dona de casa, ele era um comandante de guerra. Então, ela não podia chegar para aquele homem já dando a mão na cara dele. Podia? Não podia. Então, ela usou de uma estratégia. E ela usou, gente, a estratégia mais simples e mais comum que nós mulheres temos. Qual foi? A acolhida, mas eu vou usar outro nome. Ela usou a doçura. Jael, ela não chegou para o comandante, disse, vem cá, seu comandante desgraçado, que eu vou matar você agora. Porque Deus disse que era uma mulher que ia matar, então vai ser eu. Tem mulher que faz meio assim, né? Se é uma mulher que vai matar, pois vai ser eu a mulher. E aí já se mete na profecia que nem é para tu. Aí, Jael não faz isso, gente. Jael, ela usou da estratégia que Deus deu a cada uma de vocês. Deus criou a gente com essa estratégia de ser doce, de ser delicada, de ser amável. E foi assim que Jael começou a sua estratégia de guerra. Foi com a docilidade. Olha lá no versículo 18, o que é que ela diz, do capítulo 4, tá? Entra, Senhor meu, não tenha medo. Chegue, querido, sente. Quer uma água, quer um café, quer um leitinho? Está cansado? Deita aqui um pouquinho, descanse, fica à vontade. Gente, ela tratou ele com amabilidade. Ela não tratou ele na base da porrada, da ignorância, não. Ela tratou com gentileza. Essa é a maior estratégia que nós temos, é ser doce, é ser meiga. Amiga, tu está tentando ganhar a tua guerra no grito. Deixa eu dizer uma coisa, linda. Tu já perdeu. Tem mulher que acha que é no berro, que é no grito, que é na mãozada na cara que vai ganhar a guerra. Diz para quem está do teu lado assim, já perdeu. Sabe, ao invés de você xingar o marido e a mãe dele, olha, nessa hora todo mundo ri. Porque com certeza as bichinhas da sogra, minha sogra está aqui, eu amo demais minha sogra, nunca xinguei ela. Porque ela não tem nada a ver com o que o filho dela faz. Eu posso já ter xingado ele, mas ela não. Posso dizer, senão ela vai ficar com raiva de mim, né? Gente, em vez de você xingar o marido, xingar a mãe dele, esculhambar dentro de casa, fazer aquele barraco, sabe, aquela mulher bem barraqueira, o que é que tu tem que fazer, amiga? Ser doce. Preparar um banquete para esse homem. Lembra da rainha Esther? Gente, eu nunca mais minha vida foi a mesma quando eu comecei a estudar sobre Esther. O que Esther fez, gente? Esther, ela precisava resolver um problema, e era um grande problema. Ela precisava salvar todo um povo, todo o seu povo estava sendo... eles iam morrer, e Esther precisava salvar aquele povo, mas ela não podia ter contato com o marido. O único que podia salvar aquele povo era o marido dela. E ela não podia entrar lá porque ele era o rei,
E ela, se ela entrasse lá, pelas regras da sociedade da época, se ela entrasse para falar com o próprio marido, sem ser chamado por ele, ela morria primeiro do que o povo. Aí tu tá achando que teu marido é ruim, né? Existe pior, viu, amiga? Existe pior. Aí o que acontece? Esté chega lá na sala do rei, tá pensando o quê? Sou rainha igual a você, meu filho. Sou rainha, você é rei. Então, a gente manda igual. Foi assim que ela chegou? Esté preparou um banquete. Esté chegou para o rei, para o marido dela, com o inimigo que estava do lado dele, que era o Amã, que ia mandar matar o povo dela, e disse: se for do agrado, meu rei, querido filho, se você ficar feliz, eu também vou ficar feliz em você vir para um banquete que eu vou preparar para você. Essa foi a estratégia de Esté. O que é que Esté teve? Vitória. Diz para quem está do teu lado: vitória. Porque quando ela preparou o banquete para o rei e para o inimigo do povo, que era Amã, o que é que o rei fez? Minha rainha, dou até o reino para você. A metade do meu reino é seu. O que é que você quer? Só isso? Mas o que é que você quer? Aí tu fica comprando briga, gritando, esperneando, estribuchando, quando na verdade a tua estratégia precisa ser o quê? Docilidade, mulher. Para de ser estressada, para de ser Maria bonita, mulher macho, sim senhor, porque não vai dar certo não. O que foi que Maria Bonita, para quem não é daqui, né, a irmã Cláudia, Maria Bonita é uma mulher que representa as nordestinas, né? Aquela mulher que só vivia na briga, Aí tu tá querendo ser uma Maria Bonita dentro de casa, não vai dar certo não, filha. Viu? Não vai dar, você não vai conseguir. Então para, gente, para um pouquinho. Eu vejo muita mulher querendo ser uma mulher macho, uma mulher que só vive, só quer ganhar as coisas na briga, na confusão, sabe, no grito. Essa semana eu atendi um casal, e aí o marido disse, ela reclamando que o marido não escuta os áudios dela. Aí eu disse: rapaz, por que tu não escuta os áudios da tua mulher? Ele disse: pastora, ela manda áudio de 20 minutos. O áudio inteiro, ela gritando e me xingando. Eu vou escutar o quê, pastora? Eu não escuto nem um minuto. Quando eu escuto o grito, eu já desligo. Eu não sei nem o que ela queria dizer. A culpa é de quem, gente? Amiga, colabora, né? Colabora que vai dar certo. E aí, gente, você quer ganhar as coisas sempre no grito, na ameaça. Tem mulher que diz assim: quando eu morrer, vocês vão ver. Né? Olha, no dia que eu sumir de dentro de casa, eu quero mesmo ver o que é que vai acontecer. Ameaçando. Vive na base da ameaça. Quer ganhar as coisas na base da ameaça. Vai dar certo não, mulher. Não vai dar certo. Não é assim que acontece. Ao invés de tu ficar gritando, ameaçando o povo, começa a profetizar sobre a tua casa. Começa a orar, começa a chamar Deus, começa a chamar o Espírito Santo para conduzir aquela situação. Ao invés de tu ficar xingando, expulsando teu filho de casa, aquele filho adolescente que tira até o final do teu juízo, sabe aquele? Ao invés de fazer isso, tu vai lá, em vez de chegar lá gritando, esculhambando com ele, porque o quarto está virado, porque ele não faz nada que presta. Vai lá e começa a arrumar as coisas dele, começa a colocar as coisas no armário, e começa a orar e dizer assim: Jesus, olha, do jeito que eu estou arrumando esse armário aqui, olha, arruma a vida do meu filho. Do jeito que eu estou arrumando, pondo cada coisa no lugar, coloca os pensamentos do meu filho no lugar também. Isso é docilidade. Isso é tu agir com estratégia. Ao invés de tu ficar gritando, brigando, reclamando dos teus pais, seja amável com eles. Ao invés de tu ficar criticando, resmungando, tratando mal o teu chefe, seja doce, seja amável. Gente, é assim que nós vencemos as nossas batalhas, é com as estratégias que Deus nos deu, que Deus já criou na nossa essência. Por mais que você diga assim: mas eu não sou uma mulher doce. Porque foi a essência de Deus que colocou em você. E tem gente perdendo a batalha porque não está usando a estratégia certa. Tem gente perdendo a batalha porque acha que é no grito, que é na briga, que é na implicância, que é na vitimização, que é no drama. Não é assim que você vai vencer uma batalha. Não é assim. Não é assim quando o marido chega em casa, você se faz um cara de vítima, de cansada. Eu acho que eu já contei isso para vocês uma vez, mas eu vou contar de novo. Quando teve uma época da minha vida que eu, assim, como toda mulher, né, a gente acha que o marido não ajuda a gente em nada. E a gente fica querendo, assim, chamar a atenção de alguma forma. E aí, na época, os meninos eram pequenos, todos dois, estudavam e tudo mais. E eu trabalhava os 2 expedientes, ainda fazia tudo em casa, não tinha ninguém ajudando em casa. Só que eu chegava mais cedo do trabalho e ele chegava com os meninos.
E aí, vocês não vão rir não, tá, gente? Eu sou uma mulher convertida, curada. Já não faço mais isso. Aí, o que acontecia? Quando eu sabia que ele estava perto de chegar com os meninos, chegava às 6 horas em casa. Quando ele estava perto de chegar em casa, a menina já botava uma cara de morta, de cansada. Sabe aquelas caras assim de quem passou o dia trabalhando na roça? Era eu. Eu realmente estava cansada, mas não estava com tanto cansaço para botar aquela cara. E aí, quando os meninos chegavam em casa, e o marido também, eu nem ia falar com eles, eu ficava lá deitada, sabe? Porque eu já tinha terminado a janta, estava só esperando eles chegarem, e ficava lá com a cara de morta, para eles terem pena de mim, né? E o marido pelo menos assim, não, filho, eu vou te ajudar. Não acontecia, tá? Nunca serviu essa estratégia, nunca. E aí, nessa época, eu estava lendo um livro sobre esposa positiva, é o nome do livro. E a mulher lá contava, a mulher parecia que ela estava vendo a minha vida e contando no livro. E ela dizia que fazia a mesma coisa. Quando o marido chegava em casa, ela já botava uma cara de desespero, ficava lá prostrada, cansada. E aí ela começou a perceber que ela tinha um cachorrinho. E toda vez que o marido e os filhos chegavam em casa, esse cachorrinho ganhava todos os abraços e dengos do mundo. Por quê? Porque o cachorrinho saía gritando, pulando, balançando o rabo quando ele chegava. E ela estava lá, feita uma morta-viva, sentada no sofá. E eu disse, gente... Aí o que aconteceu? Ela disse, espera aí que eu vou ter que disputar com esse cachorro. Eu vou ter que agora chegar primeiro do que o cachorro, porque tudo isso que o povo faz com o cachorro, eu quero que façam comigo. Aí eu disse, eu já estou na vantagem, porque eu não tenho um cachorro em casa, né? Eu não preciso disputar com ninguém. Então é só eu mudar, criar vergonha na minha cara e mudar. Gente, eu comecei a mudar. E foi interessante que os meninos chegavam, e de hoje também, eles chegavam tudo assim, ó. Se arrastando, com as bolsinhas nas costas, se arrastando, sabe? Com a mesma cara que eu estava. Porque eles não sabiam que eu ia me encontrar assim, então eles já entravam no clima também assim. E aí eu disse, não tem condição, isso não é vida para ninguém, minha gente. E aí eu mudei, né, queria vergonha na minha cara, e mudei. E aí eu passei a encontrar eles na porta da garagem, feliz da vida, e perguntando como é que foi o dia, no astral lá em cima, embora eu estivesse morta de cansada. Minha gente, por que é que eles mudaram? Eles já desciam do carro agora animados, me contando as coisas, dizendo o que tinha acontecido. Olha, era uma noite de festa, toda vez que eles chegavam da escola. Mas quem precisou mudar foi a minha estratégia, minha gente. Eu que estava usando a estratégia errada para vencer aquele momento. Então, preste atenção, não é você ficar lá se lastimando, reclamando, murmurando, se fazendo de vítima. Ô, irmã, ora por mim, irmã, que a luta está grande. Ter gente para orar por você é muito bom, mas você tem que orar também, querida. Ter uma amiga de oração é maravilhoso, mas entenda que em alguns momentos Deus vai te usar sozinha para vencer essa guerra. É sozinha lá na tua casa, no teu quarto, que Deus vai usar você. Já ela estava só. Ela não pediu ajuda a ninguém. Ela tinha um inimigo dentro de casa. E ela disse, eu vou vencer esse inimigo. É sozinha. No peito e na raça. E vamos embora. É isso que você tem que fazer. Mas aí se você entendeu que você precisa usar de uma estratégia, não é da força bruta, não é da força física. Você vai estar na sua casa. E Deus vai levar o inimigo até você. Você não vai precisar fazer muita coisa, não. Deus vai colocar o inimigo diante de você e vai te dar vitória. Amém? Mas talvez vocês estejam aí sentada, pensando, porque às vezes eu consigo ler a mente de vocês, tá? Vocês estão aí sentada pensando e dizendo assim, pastora, mas eu não consigo fazer isso, não. Eu não sou uma mulher doce, não. Isso aí é muito difícil, eu não vou conseguir mudar desse jeito, não. Eu sou assim, nasci assim. Não tem jeito para mim, não. Não é? Tem um bocado pensando assim, né? Deixa eu te dizer o que é que acontece. Sabe o que é que acontece? Sabe por que é que você não está tendo vitória? Não é só porque você não está sabendo usar a sua estratégia. Mas é porque você está acreditando no que o diabo tem contado para você. Você não está sendo uma mulher confiante. A primeira coisa é você ter estratégia. A segunda coisa é você ter confiança. É você ser uma mulher confiante. Você está confiando muito mais na mentira que o diabo tem contado para você do que a verdade que Deus tem falado sobre você. É por isso que você não tem ganhado a batalha. Olha só o que é que acontece. Lá em Juízes 4, no versículo 20... O comandante Císera olha para Jael e diz, olha, vou ficar aqui dormindo, vá ali para a porta. Eu acho que ele falou bem rude, né, gente, que ele era um comandante. Vá ali para a porta, fica ali em pé na porta, e quem passar e perguntar se tem alguém aqui, você vai dizer que não tem. Você vai mentir, vai dizer, não tem ninguém dentro de casa. Jael fez isso, minha gente. A estratégia do inimigo sempre vai ser baseada em mentira.
O inimigo sempre vai usar da mentira como estratégia. Mas Jael, ela era uma mulher confiante. Confiante em quê, pastora? Confiante na verdade. Confiante na verdade que liberta. Confiante no que Deus tinha prometido, no que Deus tinha dito. Tu está confiando mais no que Deus diz para tu ou no que o diabo está dizendo para tu? O Senhor, Provérbios 12, 22, diz que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. João 8, 32 diz, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E tem muita mulher confiante que a vitória virá através da mentira. E quando eu falo a mentira, quando eu falo em mentira, eu falo no sentido real. Tem muita mulher usando a própria vida para mentir, para enganar, para ser falsa, para cometer fraude. Tem muita mulher usando disso para ganhar a guerra. E não vai acontecer. Não vai acontecer. Sabe o que é que diz João 8, mais para baixo, no versículo 44? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quando você se apega à mentira, você está servindo ao pai da mentira, ao diabo, não é o seu Deus. Você está usando a estratégia dele, não a estratégia de Deus. Porque a estratégia de Deus sempre vai ser na verdade. Deus nunca vai mentir, nem nunca vai enganar. O que ele diz, ele faz, ele cumpre. Mas você precisa acreditar nessa verdade. Você precisa ser confiante nessa verdade. E tem muita mulher vivendo uma vida falsa, uma vida de mentira, uma vida baseada em mentira. Mente para todo mundo, mente para tudo. Mente para qualquer coisa, mente para qualquer situação. Ah, mas é só uma mentirinha. Gente, não existe. A Bíblia, ela não faz, ela não mede os pecados. A mentira, não existe mentirinha, mentirona, mentira grande. Não, é mentira. E se é mentira, você está envolvida com o pai da mentira. Não é com o pai do céu, não é com Jesus, não é com aquele que prometeu a você. Ah, pastora, mas eu não sou uma pessoa mentirosa, não. Eu sou uma pessoa muito honesta. Parabéns. Mas aí, a estratégia do inimigo, que o inimigo tem usado, ele usa a mentira de várias formas. E uma das formas que o diabo tem usado é você acreditar nas mentiras dele. Como assim, pastora? É você acreditar em justificativas e desculpas que ele tem mandado você dizer. O diabo, ele fica o tempo todo no seu ouvido. Ah, diga que você não tem tempo. Ah, diga que você não consegue. Diga que você não é capaz. Diga que você não pode. Diga que você não é amada. E você fica acreditando nessas mentiras. E aí você não faz, você não desenvolve, você vive num drama, vive num desespero, porque você acredita na mentira do diabo. Sim ou não? Mas olha para mim, escuta o que eu vou te dizer. Enquanto você estiver parada, obedecendo ao pai da mentira, você não vai ter vitória na sua vida. Enquanto você estiver parada na sua vida, dando esse tipo de justificativa, você não vai ter vitória na sua vida. A vitória não virá. Ah, pastora, mas é porque realmente eu não tenho tempo. Mentira. Porque nós mulheres, quando queremos, a gente arruma tempo. Mentira. E você tem acreditado nessa mentira. Ah, pastor, é porque eu não sei. É porque eu não sei fazer, é porque eu não consigo fazer, é porque eu não aprendi a fazer, é porque eu não sei fazer nada. Mentira. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Ainda mais na era de hoje, na era da informação. Esse celular que está aí na tua mão, que tu fica olhando na rede social o tempo todo e não aprende nada, a não ser ficar com inveja da vida do outro, ele pode te ensinar a fazer muita coisa. Mas você tem usado as ferramentas erradas, da forma errada. E aí você acredita na mentira de que você não consegue fazer nada, que você não consegue aprender nada. Mentira. É o diabo que tem dito isso para você paralisar, para você não avançar, para você não conquistar. É mentira. Ah, pastora, mas eu não sou amada. Eu fui rejeitada pela minha mãe, eu fui maltratada pelo meu pai, eu tenho um marido super grosso. Mentira.
Você é a pessoa mais amada do mundo, porque Deus, o que te ama, o que te criou, o que te formou, Ele amou você de uma forma que ninguém mais consegue amar. Ele entregou o único filho dele por você. E aí você acredita nessa mentira, porque o diabo ele faz isso. Ele faz tanto você se envolver na estratégia de mentira dele, que você cega para as verdades de Deus. E aí você fica se lastimando, você fica sofrendo porque ninguém me ama. Gente, você não vai encontrar um amor igual ao amor de Deus em lugar nenhum. E aí você fica mendigando um amor de um marido, um amor de um filho, um amor de um irmão, um amor de um pastor, porque você não conheceu ainda o amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Mas isso é mentira que o diabo conta para você e você tem acreditado. As mentiras que você conta a seu respeito têm cegado você, ao ponto de você não conseguir ver a solução que muitas vezes está na sua frente. Eu escuto muita gente na clínica, muita mulher que eu atendo diz assim: eita, eu nunca tinha pensado dessa forma. Porque você tem ouvido mais as mentiras do diabo a seu respeito. Quando a gente consegue abrir a nossa mente e entender que a verdade de Deus nos liberta, a gente vai conseguir ver muita coisa e solucionar muito problema da nossa própria vida. Pare, preste atenção. Você foi feita, você foi criada para resolver problemas, mas o diabo tem dito: você não pode, você não é capaz, você não é inteligente, você não serve para nada, você não tem valor. Aí você acredita. Aí você fica aí sentado de braço cruzado e a confusão na sua vida, quando é você quem consegue resolver. Para de acreditar nisso. Queridas, quando surge um problema na sua vida, Deus permite. Sabe por quê? Porque primeiro tudo é permissão de Deus, inclusive os problemas que acontecem na nossa vida. Mas se Ele permite, é porque Ele sabe que você tem capacidade para resolver. Porque Ele não permitiria. Preste atenção, se Deus é o meu Pai, aí Ele vai deixar que um problema aconteça comigo, sem eu ter capacidade de resolver? Você que é mãe, você dá um problema para uma criança de 3 anos resolver, se ele não souber, se ele não tiver capacidade para isso? Deus é assim. Ele só permite que os problemas cheguem na sua vida, que é para você entender que você é capaz de resolver. Então para de drama, mulher. Para de achar que tu não pode fazer nada. Quando você é confiante na mentira do diabo, você vai dizer assim: ai meu Deus, minha vida o tempo todo é cheia de problema que eu não dou conta. É tanta coisa que eu não dou conta. Isso é mentira. Você se desespera tanto com a mentira do diabo que você não consegue entender que você tem a solução. Que Deus já te deu a solução para esse problema. Ai, pastora, qual o problema? Qualquer um que apareça na sua vida. Mas quando você é confiante em Deus, você diz: em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedora. Gente, quando eu entendi isso, eu comecei a dizer em casa. E até meus filhos, eles brincam comigo: tá, mãe, resolve tudo. Porque eu comecei a dizer: é problema, pois tá aqui quem chegou para resolver. Não é assim que a gente tem que pensar? Se eu sou a solução do problema, meu amigo, não tem problema que eu não resolva. Porque se eu não resolver, é porque só Jesus resolve. Então, devolvo para Ele. Mas se tiver no meu alcance, pode ter certeza que eu resolvo. Ô meninas, sejam confiantes na capacidade de vocês. Sejam confiantes na força que Deus deu a vocês. Seja confiante no amor que já foi derramado pela vida de vocês. Sejam confiantes, tudo isso foi Deus que deu, Deus derramou, Deus colocou desde que Ele criou vocês. Vocês foram criadas para solucionar problemas, não para criar problemas. Tem muita mulher criando problema em vez de solucionar os problemas. Acorda a mulher que está do lado, tem uns querendo dormir. Diz assim: mulher, acorda, porque tu não nasceu para criar problema não. Tu nasceu para solucionar o problema. Diz para ela. Gente, se você for chamada para resolver um problema, para assumir um cargo, para assumir uma liderança, tem gente que a gente chama: vamos ser um líder de GC. Ai, pastora, pelo amor de Deus, não sei não tenho condição nenhuma. Se alguém te chama, é porque Deus já colocou no coração daquela pessoa que tu é capaz. Sabe por quê? Eu disse isso hoje de tarde na reunião de líder. Deus, Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita aquele que Ele escolhe. Então, se Ele colocou alguma coisa na tua mão, é porque Ele vai te dar a capacidade. Se Ele escolheu você, relaxa, que Ele vai te dar a capacidade. Você só precisa fazer o quê?
ter vontade de resolver, depender dele e confiar, porque tudo vem dele. Ser confiante, meninas, não é você ser aquela mulher que tem que saber de tudo, se meter em tudo, fazer tudo. Não é você ser multiuso, não, tá? Ser confiante é você confiar no propósito de Deus para a sua vida. É você usar as ferramentas que Ele deu para você, não querer usar a ferramenta da outra. Tem mulher do teu lado que tu fica olhando assim, mas eu queria usar isso que ela tem. Tu nem sabe usar o que ela tem. Quem sabe usar é ela, usa a tua. Usa a tua ferramenta. Você já chegou numa cozinha de uma mulher e você fica toda perdida, sem saber onde estão as coisas? Se tu for usar a ferramenta da que está do teu lado, amiga, tu vai ficar do mesmo jeito. Porque só quem sabe usar a nossa cozinha é a gente. Só quem sabe usar a nossa ferramenta é a gente. A ferramenta que Deus deu para você foi uma, a ferramenta que Deus deu para mim foi outra. Você não vai conseguir usar a minha ferramenta, eu não vou conseguir usar a sua. Agora, quando todo mundo se junta, cada uma com a sua ferramenta, não tem inimigo que fique de pé. Ser confiante é acreditar que Deus capacita você para vencer as batalhas. A primeira coisa que Jael nos ensina é ter estratégia. A segunda coisa é ser uma mulher confiante. E a terceira coisa é ser uma mulher de equilíbrio. Pensa comigo. Jael, ela estava com um inimigo dentro da casa dela. Isso já era motivo para um desespero. Eu mesmo ficaria desesperada. Vamos pensar numa coisa mais simples. Imagina um ladrão dentro da tua casa. Tu ia ficar calma, tranquila? Não. Misericórdia, já se desequilibra. Jael, ela estava com um inimigo dentro da casa dela. Isso já era motivo para ela estar histérica, desequilibrada, sim ou não? Sim. Porque hoje em dia, gente, venhamos e convenhamos, a gente mulher se desequilibra com muito pouca coisa, né? É impressionante, eu escuto muitas pessoas dizendo, meu Deus, isso me tira do sério, isso me deixa louca. Olha, eu fico fora de mim quando isso acontece. Alguém já disse isso? Porque a gente se desequilibra com muito pouca coisa. Quem aqui nunca se desequilibrou quando você terminou de passar um pano numa casa? Chega a casa, dá aquele cheiro maravilhoso. Aí entra o marido em casa de sapato. Gente, a gente respira fundo, mas mesmo assim não dá certo. A gente sai de Cinderela para bruxa num instante. Rapidinho, não é assim? Não precisa nem ser o marido, filho. Qualquer pessoa que entra em casa depois de um pano passado na casa, você já perde o equilíbrio e você já quer dar uma vassoura na pessoa, não é? A gente se desequilibra por muita pouca coisa. Mas a Bíblia diz, lá no versículo 21, que Jael, quando o comandante lá, o inimigo, adormeceu, Jael saiu, pegou a estaca, pegou o machado e ela voltou mansamente. Quando eu li essa palavra, eu disse, é sério? Que ela era tão equilibrada desse jeito? Gente, mansamente significa dizer tranquilamente, significa que ela estava muito serena, ela sabia o que ela tinha para fazer, então ela não estava histérica, ela não estava estressada. Não responde para mim, não, mas responde para tu. Como é você no ambiente que você vive? Quando você está num ambiente, esse ambiente consegue ser sereno, consegue ter paz, consegue assim estar tranquilo. Ou é aquele tumulto, aquele estresse, aquela gritaria, aquela murmuração. Como é o ambiente que você vive? É um ambiente de paz? É um ambiente de serenidade? Ou é um ambiente pesado? É um ambiente agitado? É um ambiente tenso? Você é aquela mulher rixosa, iracunda, sabe? Que fala lá na Bíblia? Que você reclama da hora que acorda, da hora que se deita. Que o marido demora até chegar em casa. Não é porque ele não gosta da casa, é porque ele não gosta da reclamação que tu faz. Que os filhos arrumam a casa dos amigos para ir, porque ninguém aguenta ficar dentro de casa contigo reclamando. Será que você é uma mulher equilibrada? Será que você é aquela mulher equilibrada ou você é aquela mulher negativa, ansiosa? Ai, meu Deus. Ai, meu Jesus. Ai, não sei o quê, que vive naquele agito o tempo todo. Será que você é uma mulher medrosa? Será que você é aquela mulher que vive emburrada? Sabe o que é emburrada? Vocês sabem o que é emburrada? Emburrada é aquela mulher aborrecida, é aquela mulher amuada, é aquela mulher que fica embirrada, sei lá qual é os sinônimos que a gente vai arrumar para essa palavra. Tem muita mulher assim, gente.
que as coisas têm que acontecer do jeito dela, e mesmo assim ela ainda arruma um motivo para reclamar dentro de casa. É uma mulher desequilibrada. Mas sabe o que foi que eu aprendi nesses 22 anos de casada? Eu aprendi que pior do que você ficar emburrada é você desemburrar. Como assim, pastora? Sabe por quê? Porque quando você fica emburrada, você já fez um escândalo. Você já fez 1.500 coisas que depois, quando você vai precisar ficar desemburrada, você diz, é sério que eu falei isso tudinho? Que eu disse isso tudinho? Porque você começa a perceber que você ficou emburrada porque você estava desequilibrada. Porque você não parou para pensar, para entender, para ficar calada, para ser mansa, para ser dócil. Aí você agora, para reverter tudo que você disse, que você fez, a confusão que você criou, gente, dá trabalho, viu? Dá trabalho. E tem muita mulher agindo como uma mulher desequilibrada. No casamento, na criação dos filhos, na relação com Deus, nas suas amizades. As mulheres, elas estão desequilibradas no seu dia a dia. Eu acho interessante agora o número de mulheres que se autodiagnostica, dá para ela um próprio diagnóstico de que ela tem 1.500 transtornos. Parece que agora é status, você tem um monte de coisa. Ah, não, porque eu sofro de ansiedade, não, porque eu sofro de bipolaridade, não, porque eu sofro... Gente, parem de sofrer, minha gente. Isso é desequilíbrio, gente, é desequilíbrio. E eu recebo muita gente, muita mulher dizendo isso. A primeira coisa, pode parar, pode esquecer seus transtornos, tudo, porque isso é o diabo dizendo para você. Eu não estou dizendo que não existe, tá? Esses tipos de transtorno, de ansiedade, bipolaridade, eu não estou dizendo. Mas o diabo tem dito isso para você, para desequilibrar você. E aí você vive agora em cima disso. Olha, não mexa comigo não, que eu sou bipolar. Meu Deus. Já fica todo mundo com medo, né? Olha, não mexa comigo não, porque eu sou ansiosa. Aí é capaz de... Não sei o que ela é capaz de fazer uma pessoa ansiosa nesse nível. Oh, queridas. Desequilíbrio é apenas uma disfunção em você. E tudo que está disfuncional é porque não está funcionando como deveria. Mas o que é disfuncional pode voltar a ser funcional. Então para e pensa o que é que você tem vivido em desequilíbrio. O que é que você precisa fazer para voltar a seu equilíbrio? Talvez é você acordar de manhã e ao invés de você ir lá mexer nas suas redes sociais, ao invés de você ir lá fazer qualquer outra coisa, você ir conversar com Deus. Que é aquele que transmite paz, que transmite alegria, que transmite esperança, que transmite fé. Aí você já levanta atrasada, feito uma louca, se arrumando as carreiras. Não dá tempo nem conversar com quem vai trazer tranquilidade para você, equilíbrio para você. Tem muita gente... Tem muita coisa acontecendo na tua vida. Tem muita luta, muita provação, muita perda, muita frustração. Porque você tem vivido no desequilíbrio. Você tem vivido o tempo todo sem entender a sua posição, o seu lugar, o sentido que Deus quer para a sua vida. E é através desse desequilíbrio que o inimigo tem encontrado brecha para entrar na tua vida. Para entrar na tua família, para desequilibrar os seus sonhos, as suas emoções, a sua família, os seus relacionamentos, porque você tem dado essa brecha. Eu não sei se você consegue entender, mas Jael, ela traz para a gente uma sequência. Uma sequência bem lógica, para que você entenda que se você não estiver vivenciando esse ciclo, você vai começar a ter uma vida destrutiva. Se você é uma pessoa desequilibrada, isso significa que você não vai conseguir ter uma estratégia. Porque uma mente desequilibrada, ela não consegue pensar em nada. Uma mente desequilibrada, ela não pensa em nada. Ela só pensa em se agitar. Ela só pensa em causar tumulto. Aí se você está desequilibrada, você não vai conseguir ter uma estratégia. Se você não tem uma estratégia, você não vence a luta. E aí você vai passar a não ter mais confiança. Porque você não está conseguindo vencer as suas lutas. E aí você vai continuar acreditando nas mentiras do inimigo. Quando você começa a não ser mais confiante na verdade, e você começa a acreditar nas mentiras do inimigo, o que acontece? Você passa de novo a ser desequilibrada. E aí você fica nesse ciclo autodestrutivo na sua vida. Quero que você fique em pé agora.
Por favor. Segundo Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus, Ele já deu equilíbrio para você. Você só precisa acreditar e confiar nisso. E eu quero profetizar sobre a sua vida agora, o texto que nós lemos no início sobre Jael. O texto diz que Jael seja a mais bendita das mulheres. E eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que você seja a mais bendita entre as mulheres. Que você seja a mais bendita, a mais abençoada entre as mulheres donas de casa. Que você seja a mais bendita e a mais abençoada entre as mulheres casadas. Que você seja a mais bendita e a mais abençoada entre as mulheres solteiras. Que você seja a mais bendita e a mais abençoada no seu trabalho. Que você seja a mulher mais bendita e mais abençoada nos seus negócios. Que você seja a mulher mais bendita e mais abençoada na sua vizinhança. Que você seja a mulher mais bendita e mais amada dessa geração. Que a sua vida transmita um legado. Que a sua vida deixe um legado para essa geração. E que através da sua vida você possa conquistar vitórias, não só para você, mas para todo o povo de Deus. E eu quero ainda que a gente continue nesse espírito de oração. Pode apagar aqui, Lemuel. E eu quero nesse momento orar por você, mulher, que hoje quer conhecer esse Deus de Jael. Não sei se tem alguém aqui que por algum motivo, assim como o povo de Israel se afastava de Deus, assim como o povo de Israel esquecia do que tinha prometido a Deus, talvez exista aqui alguma mulher que tenha feito isso. Tenha por algum motivo se distanciado, pelo corre-corre da vida, por onde a vida levou você. Você foi se distanciando, esquecendo do que você prometeu a Deus. E você está hoje nessa luta, nessa prova. É Deus dizendo, volta, vem para mim, que é comigo que tu vai vencer a batalha. Deus está permitindo que você esteja nessa prova, porque Deus quer que você se lembre dEle. Enquanto você está de olho fechado, enquanto o louvor está aqui cantando, enquanto nós estamos adorando a esse Deus, eu vou te dar a chance de você reafirmar a sua aliança ou de você entregar a sua vida a primeira vez para Jesus. Eu não sei se você está aqui, se tem alguém aqui não cristã ou que se afastou por algum motivo de Deus, mas chegou a hora de você voltar para os pés de Jesus. Chegou a hora de você ser abençoada, de você ser uma mulher bendita entre as mulheres, porque você vai ter o Deus de Israel sobre a sua vida e a vitória virá.